Nós vamos continuar agora nessa temática da família. E quem vai nos abençoar, continuar falando aqui conosco, é Roberto Rinaldi. Ele é cofundador e presidente do Conselho de Administração da AECEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, com larga presença no Brasil, em várias parcerias missionárias internacionais, na África e inclusive na Ásia no último ano. Ele atuou na liderança de igrejas, foi diretor de várias corporações, é consultor de organização e gestão de empresas com atuação no Brasil e nos Estados Unidos em outros negócios. É engenheiro, tem um MBA em Marketing e Liderança Organizacional. Reconhece seu chamado como uma combinação de liderança, gestão e educação alinhados com princípios bíblicos. É casado, com 3 filhos e 5 netos por enquanto, não é? E todos eles vivendo na América. Eu queria quebrar o protocolo e pessoalmente agradecer Roberto e Ana. Esse casal foi uma bênção na vida da nossa família, nos introduzindo no mundo da educação por princípios, nos levando a conhecer escolas na América e a perceber como uma visão cristã de educação e liberdade inclui diversas modalidades educacionais e pessoas que acreditam nisso lutam juntos na mesma trincheira em diversos momentos. Que Deus abençoe esse momento agora. Como é que eu ponho a minha apresentação ali? Ok. Muito bem. Antes disso, aqui. Bom dia. É uma alegria, um privilégio estar aqui, ouvindo, como ouvimos aqui, palestras, mensagens tão inspiradoras, confirmadoras. Estamos alinhados nisso tudo. Temos um compromisso com o reino de Deus. Eu não sou naturalmente um educador por profissão, entrei no mundo corporativo como executivo, mas há 35 anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, eu tive esse chamado para a educação, que literalmente transformou a minha vida e a minha casa. Devo muito a Deus por isso, endireitou muito meus caminhos, me colocou em contato com gente preciosa, gente com unção do alto, com revelação sobre o papel, a importância da educação numa perspectiva de reino de Deus. Então, estou nesse caminho há 35 anos, eu e a minha casa, minha querida esposa ali. Aprendi muito. Hoje tenho 5 netos, que vão ser 6. Graças a Deus, meus filhos caminham com o Senhor. É algo que a gente sempre agradece a Deus, porque somos falhos, cometemos muitos erros, mas Deus foi fiel, Deus ouviu as nossas orações, e hoje é uma alegria poder olhar para meus filhos, olhar para meus netos, olhar para o futuro com muita esperança, com muita gratidão, porque Deus é bom, Deus cuida de nós, a sua palavra é viva e ela permanece para sempre. Então, o que eu vou fazer, não sou especialista, eu sou profissional, atuo na área empresarial. Isso me traz muita gratificação, porque me vejo usando princípios bíblicos para apoiar organizações, apoiar líderes. E Deus me deu esse privilégio e a minha casa, talvez porque nós tivéssemos muito zelo pelos nossos filhos, de começarmos um ministério. Começamos simples, montando uma escola, estudando sobre educação, e essa escola floresceu, e hoje somos aí mais de 150 escolas no Brasil, mais escolas espalhadas pelo mundo, pela graça de Deus, que levam uma mensagem bíblica, que apoiam a família, que servem a família. Muito do que eu vou falar aqui está ligado a isso, a entender a educação como uma providência divina, como uma responsabilidade dos pais, e que soluções nós podemos encontrar para obedecer a palavra de Deus, educando a próxima geração. Então, quero compartilhar experiências, compartilhar aprendizagem.
o que a ESEP é hoje, tudo que nós conseguimos realizar, produzir e alcançar, que traz muita gratidão, muito louvor a Deus, é fruto de um exército de pessoas, de educadores, de pais, de administradores que acreditaram nessa visão. Como a minha esposa, colocou a sua vida profissional de lado e foi se dedicar a ser uma empreendedora no reino de Deus. E Deus a tem honrado muito, muito. Então, eu me sinto sendo usado por Deus para apoiar esse grupo de pais, educadores, administradores, empreendedores do reino que acreditam na importância da educação. Então, me permitam compartilhar com vocês esse aprendizado, essa jornada de 35 anos. Procurei reunir alguns pontos importantes para mim, que continuam me fortalecendo, me confirmando, me impulsionando. Eu tentei fazer uma ilustração usando inteligência artificial, mas complicado. ChatGPT-4. Você fala, queria ilustrar com uma família tradicional, uma família unida em torno de valores cristãos. Aí ele traz uma bagunça. Não, família conservadora, outra bagunça. Não, então famílias unidas por um ideal. Nossa, aí vem trans, vem homossexual, vem de tudo. Eu fiquei mais de meia hora tentando fazer os prompts para o ChatGPT entender que eu queria simplesmente uma família educadora normal, que tinha valores cristãos. Aí ele coloca o cristianismo como um misticismo e traz uma série de simbologias que não convém. O melhor que eu consegui foi esse da esquerda aí. Pais com filhos, num contexto escolar, participando da educação dos filhos. Aí eu apelei para a foto mesmo e ficou melhor. Esse é o nosso mundo. Não podemos subordinar a nossa inteligência a uma inteligência coletiva. Nós carregamos de nós a imagem de Deus e temos a sua palavra para nos guiar. Podemos usar, sim, todas as ferramentas. E eu recorro bastante à inteligência artificial para me ajudar em muitas coisas no âmbito profissional. Mas temos que sempre governar com a palavra. E nunca ter a nossa mente sujeita a uma inteligência coletiva, cuja origem não é fundamentada em Deus. Muito bem. Vamos avançar. Queria começar com essa colocação que vai nortear essa nossa caminhada juntos aqui. A família é um poderoso ambiente educacional, onde se estabelecem referenciais que marcam para toda a vida. Os pais devem cumprir sua missão com fé, em aliança com os possíveis parceiros, porque educar a próxima geração é uma responsabilidade desta geração para com a próxima. Nós usamos muito aquele texto de Salmo 78, 5 a 7. Pais, vocês se juntem, vocês ensinem os seus filhos, contem a eles quem é Deus, contem a eles sobre os grandes feitos, sobre o seu poder, sobre o livramento que Ele trouxe a vocês, para que a próxima geração não seja uma geração rebelde, perversa, corrupta, mas que aprenda a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então, é nossa responsabilidade nos unirmos nessa missão de educar a próxima geração. Então, sabendo que a família ordenada na palavra é bênção para as nações. Nós temos compromisso com a nossa nação. Queremos que a nossa nação reflita a glória de Deus. Fomos enviados para abençoar todas as tribos, povos e nações. Fazer discípulos de todas as nações. Um fundamento para isso, a base que Deus utiliza para operar essa visão é a família. Como foi declarado para Abraão, e nós estamos debaixo, especialmente no mundo ocidental, de todo esse legado de uma cultura, de uma fé judaico-cristã.
Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Palavra do Senhor a Abraão. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa bandeira. Que glorifiquem o nome de Deus e que propaguemos isso, para que a glória de Deus encha toda a terra. Uma visão cristã de nação grande, nação forte. Imagino que já tenha sido tratado isso aqui, mas eu gosto demais desse trecho de Deuteronômio 4, onde fica claro que uma nação grande, que todos nós desejamos que o nosso país cresça, que a nossa nação possa ser um farol para outras nações. Essa nação é uma nação de um povo desenvolvido, um povo instruído, um povo com fundamentos, um povo responsável, que não precisa ser continuamente controlado, governado. Um povo onde existem políticas justas que propiciam liberdade, propiciam desenvolvimento de negócios, prosperidade, que reconhece o governo de Deus, Deus como soberano, Deus como provedor de todas as coisas, que trabalha pelo bem do país e que transmite isso geracionalmente. Queria ler isso, essa passagem, porque ela por si só é muito inspiradora. Deuteronômio 4, 5 a 9. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês. Esse é o nosso desejo, é o nosso mover. Uma nação como essa elege líderes capazes, líderes justos, líderes de caráter. Uma nação que não tem líderes justos, líderes de caráter, como diz Provérbio 22, é uma nação que geme, que sofre. Um povo que não tem o conhecimento da verdade, que não tem instrução para avaliar relações de causa e efeito, elege líderes que prometem benefícios imediatos e depois colhe frutos amargos. Nessa grande nação que nós desejamos, aí está a nossa bandeira, anunciando ordem e progresso, porém isso só é possível com a verdade da palavra. A vida é valorizada e protegida, a liberdade é respeitada, a propriedade e a prosperidade são incentivadas. Amém? É isso que nós queremos. Bom, educação cristã, educação secular, eu sei que vocês estão cansados de saber, e eu falo isso acho que há 30 anos. Mas para mim, quando eu pela primeira vez fui apresentado isso, foi uma revelação. Me fez mudar de vida, fez mudar a minha carreira, mudar minhas prioridades, mudar minha casa. Aqui uma definição muito simples do que é educação cristã. Nada a ver com educação religiosa. É toda iniciativa de educar, ou seja, inspirar, instruir, disciplinar, segundo uma filosofia cristã. Uma filosofia cristã, uma linha de pensamento, uma sabedoria, uma base, uma crença com paradigmas cristãos, direcionando o processo de desenvolvimento humano para atender os objetivos de Deus em sua palavra. Trecho bíblico que ilustra muito
Isso, 2 Timóteo 3, 16, 17, quando diz que toda palavra é útil para instruir, para disciplinar, para iluminar o entendimento. Para quê? Para que todo homem, toda mulher, seja perfeito em seu caráter, que reflete o caráter de Deus, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pessoas com caráter cristão e com competência para produzir boas obras. Eu lembro que quando nós começamos a nossa escolinha cristã, começamos como homeschoolers, educando nossos filhos em casa. E depois várias famílias foram se agregando, e em algum momento nós dissemos, por que não começar uma escola cristã, levando esses mesmos princípios, essa mesma visão? E quando nós inauguramos a nossa primeira escolinha cristã, gente, começou com 14 alunos, que eram tudo famílias que já estavam conosco. Eu lembro que uma mãe pediu para dar uma palavra e ela disse, chorando, na inauguração da nossa escola, eu estou tão grata a Deus, porque meus filhos vão ser ensinados na verdade. Pode ser que eles não sejam os mais competentes, né? Que eles não sejam os mais capazes por causa dessa escolinha, mas glória a Deus que eles serão salvos. Eu tive que repreender a irmã. Foi bem intencionada, mas completamente fora do que é o nosso propósito, de educar para serem perfeitamente habilitados para a boa obra, perfeitamente habilitados para manifestar a glória de Deus através do que eles apresentam, das soluções que eles trazem, das inovações, mas com um caráter cristão, perfeito. E é interessante que essa palavra filosofia é muito apropriada para descrever essa educação cristã, porque filo é amor, aquilo que você privilegia. E Sofia, como já foi dito, brilhante apresentação, pastor Rodrigo, filosofia é sabedoria. Então, na realidade, se eu estou falando de uma filosofia cristã, eu estou falando no amor a uma sabedoria cristã. Aqui já foi dito, quem é a fonte de tudo? Quem é a explicação de todas as coisas? Quem é a origem de tudo? Porque a filosofia pretende isso, explicar a origem, explicar os fundamentos de tudo, por uma lógica, uma linha de pensamento. Pois é, a nossa linha de pensamento, a nossa lógica é apoiada numa sabedoria que nós amamos. Essa sabedoria é Cristo, de quem provém toda a fonte de conhecimento. Diferentemente da sabedoria da educação secular, você pega o dicionário Aurélio, Dício, Príbios, todos eles falam que a educação visa preparar o indivíduo para integrar-se na sociedade, para amoldar-se à cultura vigente. Uma educação cristã que é apoiada numa filosofia cristã tem que ter um propósito muito diferente desse. E aqui está explicitado para eliminar qualquer dúvida. Não, o nosso compromisso é desenvolver este ser humano para atender os objetivos de Deus em sua palavra. Opa! Como é que eu volto aqui? Alguém me ajuda a colocar na tela? Aí, obrigado. Muito bem. Educação cristã e escolarização. Educação é muito mais abrangente do que escolarizar. E hoje há uma ênfase de que, não, até coloquei a frase ali embaixo que eu ouço constantemente. Família educa, escola ensina. Eu não concordo com isso. Não concordo com essa dicotomia, essa separação. Se eu vou colocar o meu filho numa escola, é para que ela seja parceira comigo na educação, que é toda aquela formação, todo o desenvolvimento dele para cumprir o seu chamado, o seu papel na sociedade, mas à luz da palavra de Deus. Então, se eu
tenho que separar. A escola vai ensinar disciplinas na pressuposição de que ela é neutra, como foi dito aqui. Não existe educação neutra, não existe ensino neutro. Sempre há uma base filosófica sustentando qualquer conhecimento. Então, a educação não precisa da escola. A educação pode acontecer sem escolarização. Mas se eu for escolher uma escola para me apoiar, que essa escola eduque comigo. E não faça essa separação entre você ensina e eu educo. Durante a pandemia, muitos pais descobriram, porque tiveram que participar através das aulas online, que aquilo que a sua escola estava ensinando era muito diferente da educação que eles esperavam que seus filhos recebessem. Então, se falarmos de escola cristã, não pensemos em uma que vai ensinar num ambiente mais protegido, mais sanitizado, menos arriscado. Não. Se for uma escola cristã, que ela tenha uma filosofia cristã compatível com a que é aplicada na sua casa. Ou seja, uma escola cristã com uma filosofia cristã é uma extensão do seu lar e não uma concorrência com a educação da sua casa. E o que nós estamos vendo hoje, como foi colocado na palestra anterior, que muito inspiradora, no ambiente de uma escola secular hoje, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, que a gente participa muito do ambiente educacional dos Estados Unidos, por conta dos nossos filhos estarem lá, os alunos de escolas seculares estão substituindo, verdades por narrativas, abandonando a realidade por uma ilusão e a razão por sentimentos. Essa cultura pós-moderna remove valores absolutos, remove a identidade centrada no propósito de Deus para a sua criação e produz pessoas sem sentido de vida. Nossa, você olha a mídia social, as pessoas são completamente perdidas. Cada um fala alguma coisa, cada um se joga com uma verdade criada naquele momento ou adotada de algum influencer, sem nenhuma substância, sem nenhuma lógica que construiu aquele pensamento. Então, o que cresce, o que a gente observa como fruto disso, são muitas opiniões vazias, críticas irracionais, instabilidade, abuso, que ameaçam a liberdade, a família e a vida que tanto prezamos. Esse é um aspecto que norteia muito essa abordagem educacional que nós adotamos. Quando eu fui começar uma escola, eu só tinha a palavra de Deus como base, que nós começamos praticando esse homeschooling em casa, mas eu queria começar uma escola para abarcar mais famílias e não tínhamos nenhuma noção sobre metodologia. E Deus providencialmente nos conduziu para encontrar irmãos nos Estados Unidos que praticavam essa abordagem educacional, e nós percebemos ali que foi uma revelação para nós. E essa abordagem conecta muito educação com governo, que faz todo sentido, e eu creio que ficará mais claro para vocês ao final da minha apresentação. Toda forma de governo, seja pessoal, institucional ou civil, é sustentada por uma filosofia de educação. Por que interessa tanto ao governo controlar a educação? Porque é através da educação que eu perpetuo a forma de governo, que eu convenço a próxima geração que é assim que as coisas funcionam. Então, lembre-se disso. Quem controla a educação tem o poder e tem o governo. Todos os governos totalitários controlaram a educação. Uma república, que é a nossa forma de governo, uma república federativa constitucional, ou seja, um governo representativo, onde as pessoas devem eleger quem vai representá-los, depende fundamentalmente da qualidade da educação do seu povo. Se esse povo, se esses indivíduos se corrompem ou têm uma outra perspectiva de vida, um outro entendimento de como as coisas funcionam, você vai
ver que essa república vai se tornar cada vez mais corrompida. Temos hoje ditaduras pelo mundo que se chamam repúblicas democráticas, porque perderam completamente o entendimento do que seja uma república federativa, com representação de estados, e constitucional, com uma lei que está acima de todos e é igual para todos. Esses princípios, se eu educar esta geração para entender o mundo e o seu funcionamento com princípios da palavra de Deus aplicados em casa, na escola e na igreja, então eu estarei formando padrões de pensamento que vão expressar o caráter de Deus na sociedade e vão eleger representantes que vão continuar construindo toda a bondade, toda a grandeza que Deus projetou para as nações. Eu gosto muito de Romanos 12, 1 e 2, onde diz que o nosso culto racional, aquele que parte de uma decisão, é renovar continuamente os nossos padrões de pensamento à luz da palavra de Deus. Para que, se você renova, alinha os seus pensamentos com os princípios da palavra de Deus, você então pode experimentar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Se não, a vontade de Deus é um desafio, é uma luta, é uma tentação constante para se desviar dela. Falando de governo ainda, que é um tema muito caro, muito precioso para nós, e eu quero explorar isso um pouco mais. Biblicamente tem 3 instituições legitimadas para governar. A família, que é o bloco básico de construção da sociedade. Um homem e uma mulher se casam e têm filhos. Isso é uma família. O que é uma igreja? Uma igreja é uma organização de famílias em torno de uma visão. Porque Deus é amplo. Deus se expressa de muitas maneiras. E diversas comunidades têm visões distintas do mesmo Deus, na sua infinitude, na sua grandeza, na sua dispensação. Então, famílias se unem e se organizam como igrejas, uma relação vertical com Deus de famílias. E o que é o Estado que vai governar na sociedade? Bom, é uma organização de indivíduos e famílias para que essa sociedade funcione de forma ordenada e justa, onde haja justiça. Esse é o papel que Deus deu aos governantes. Ou seja, esse Estado tem o papel de promover uma relação horizontal entre as famílias e os indivíduos, com uma lei que está acima deles. Vocês percebam que a palavra comum aí nas 3 instâncias é família. A base de tudo é família. E quem instrui sobre família, quem tem regras e princípios para os 3 funcionarem, é a palavra de Deus. O que não seria uma boa educação cristã, já que estamos falando disso, e eu quero concluir essa questão. O que não é uma boa educação cristã? Primeiro, não é educação religiosa. O educador que não faz perguntas que provoquem reflexão, que promovam raciocínio a partir do sentido bíblico, não está fazendo uma boa educação cristã. Porque a educação cristã exige raciocínio, exige reflexão, exige construção de ideias baseadas num fundamento, numa lógica, para que eu me aproprie daquilo e entenda. Deus refletia com as pessoas, Jesus fazia perguntas, Deus fez com Jó, por exemplo, na sua aprovação, uma série de arrazoados. Diz para mim, Jó, o que você está vendo? O que você está entendendo? Raciocina comigo. Os alunos que não sabem o lugar e o papel de cada disciplina, como foi discorrido aqui antes, para que existe cada disciplina? O que Deus propõe com cada disciplina? Qual é o propósito dele em toda essa ciência? Geografia, matemática, gramática, biologia. O que Deus pretende com isso? Como isso serve o seu propósito? Como isso beneficia a humanidade? Os alunos que não são exercitados a desenvolver responsabilidade e autogoverno, conhecendo a sua natureza humana pecaminosa e sabendo que Deus nos dá condições para dominar o pecado pelo Espírito de Deus, sendo submissos à palavra e a Cristo, para que possamos exercer
autogoverno. Quem não tem autogoverno é uma cidade exposta para ser invadida e derrubada. Autogoverno e responsabilidade. Cada um daqueles que educamos devem ser exercitados no autogoverno e na responsabilidade. Textos bíblicos e citações religiosas em cima de um conteúdo curricular nunca fazem uma educação cristã. E alunos que não são inspirados pela revelação da Bíblia a amarem a Deus como Deus criador de tudo isso, Deus soberano que tem um propósito eterno, para que então se animem a ser co-criadores com eles. Deus chamou a cada um de nós para ser criadores com Ele. Desde o jardim, Deus deu o mandato de dominem sobre toda a criação. Em Salmos 8, quem é o homem, Senhor? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas colocaste nas mãos deles o domínio sobre toda a criação. Deus nos chama para criar com Ele, e nessa criação com Ele, expressar a sua glória, manifestando o seu caráter. Isso é educação cristã. Essa frase de C.S. Lewis é muito inspiradora. 1944. Ele disse: eu creio no cristianismo, assim como eu tenho que crer no sol que nasce. Como eu posso duvidar do sol se ele está lá cada manhã brilhando? Mas a principal razão por que eu creio no cristianismo é porque por meio dele eu consigo ver todas as outras coisas. Ou seja, sem a revelação de Deus, sem a autoridade da palavra, toda a ciência perde o sentido. Qual é o propósito da educação? Essa é uma afirmação poderosa. Jesus começou seu ministério falando: alegrai-vos porque é chegado o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso ele falou do reino de Deus. Reino é governo. Reino é governo. É governar sobre todas as coisas, sobre você, sobre os seus empreendimentos, sobre a sua casa. Se Deus te levantar, sobre a sua comunidade, sobre a sua nação. Governar com princípios do reino de Deus. Nisso você está manifestando e expressando o reino de Deus. Então, o nosso chamado, todos nós, até profetizado, como lá está em Apocalipse, dizendo que Ele nos constituiu reis e sacerdotes para governar sobre as cidades e nações. Então, o nosso chamado é governo. Governo. Manifestar o reino de Deus é governar segundo a palavra de Deus. E governar fazendo o quê? Realizando as obras que glorifiquem o Pai que está nos céus. Como Jesus disse naquele sermão do monte. Vocês são sal. Vocês são luz. Vejam que ele não disse: vocês vão se tornar sal. Se vocês perseverarem, quem sabe vocês até se tornem luz, como algumas religiões preconizam. Não, vocês são sal, vocês são luz. Agora é o seguinte: que isso se traduza em obras que glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque se a sua luz não brilhar, se o seu sal não salgar, para nada serve. É um escândalo. Então nós fomos chamados para realizar boas obras. Isso demanda conhecimento, isso demanda governo, aprender a governar. Governar sobre o quê? Governar sobre a matéria, governar sobre os átomos, governar sobre o algodão, governar sobre as nuvens, governar sobre os metais, governar sobre a água, governar sobre o fogo, governar sobre as instituições, governar sobre os pensamentos, governar sobre tudo. Mas governar como? Com tirania? Não, governar com os princípios da palavra de Deus. Quando eu governo com os princípios da palavra de Deus, eu estou manifestando o reino de Deus. Eu estou criando com Deus. Para isso, eu preciso de competência e caráter. Este é o propósito da educação cristã. Desenvolver competência e caráter cristão para realizar boas obras. Efésios diz que nós não somos salvos por obras, mas diz que nós fomos salvos para obras que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo.
Então não existe salvação que não produza boas obras. Amar a Deus, então, amar ao próximo, como Jesus resumiu os mandamentos. Senhor, faz um resumo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. E expresse, manifeste o reino de Deus. Que aqui na terra, a vontade dele seja percebida e seja feita. Essa é a essência do cristianismo. Amor e governo. Eu sigo esse filósofo cristão que eu recomendo para todos vocês, Vishal Mangalwadi. Eu diria que é o mais proeminente, mais influente filósofo cristão da atualidade. Ele é um indiano. Ele tem escrito muitos livros. E ele, como indiano, a cultura oriental, ele tem analisado muito a cultura ocidental. Ele dá aula em universidades de vários países do mundo. E eu que sigo ele, estou percebendo que não está dando para ler ali, eu sigo ele e me chamou a atenção um tweet, um X agora, onde um músico, uma produtora musical inglesa, está fazendo um comentário ali. Eu não vejo muito isso publicado, mas eu acredito que o Ocidente está sendo destruído porque está rejeitando o cristianismo. Isso esse produtor musical falando. E aí ele continua. Eu acho que alguém precisa explicar o que está acontecendo. Eu tenho pensado muito nisso e estou chegando a essa conclusão, que remover os fundamentos da construção do Ocidente e acreditar que ele vai permanecer para sempre é uma loucura. Os inimigos de dentro e de fora estão explorando essa nossa queda. Isso dito por esse músico. Quem entra na conversa e fala, eu acho que você está certo, Elon Musk. Aí o Vishal Mangalwadi mandou para o Elon Musk esse livro, isso foi recente, o livro que mudou o mundo. E eu vou compartilhar com você algumas pinceladas desse livro. Eu tenho visto muitas citações de pessoas dizendo, até um rabi, um famoso rabi judeu de Nova York, dizendo, eu estou escandalizado que eu entro nas livrarias e só vejo livros atacando o cristianismo. Eu sou judeu, mas eu reconheço que a civilização ocidental está sob grave ameaça se os fundamentos do cristianismo, que tem origem judaica, forem destruídos. Eu vou compartilhar rapidamente algumas coisas que eu sei já foi falado aqui ontem e hoje também, aspectos do legado cristão para a civilização ocidental. O livro dele, o livro que tudo mudou. De onde veio a ideia moderna de que todas as pessoas são criadas iguais? De que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos? Isso foi fruto da filosofia. O mundo veio com desigualdades durante milênios. Escravidão, segregação, racismo, prevalência de castas, sempre, mesmo na democracia romana, ou na República Romana, ou na democracia grega, existia tirania, existia escravidão, existia opressão, existia pilhagem, sabotagem, corrupção. De onde veio que nós somos iguais? Isso não foi uma observação científica, porque se formos tomar o darwinismo, por exemplo, ele vai explicar as desigualdades, ele vai enfatizar a luta de classes. Vem de uma revelação. Jesus teve que dizer que ele veio para todos. Jesus teve que mostrar o amor por todos. Paulo teve que ter uma revelação que esse evangelho era para todos. Mulher, livre, escravo, judeu, gentil, negro, celta, não importa. Pedro teve que ser revelado por Deus. Porque se fosse pela sabedoria humana, se fosse pela falsa ciência, nós estaríamos até hoje vivendo o que o mundo manifesta quando rejeita Deus. Segregação, exploração, escravidão. Jesus veio
para salvar o mundo. Em Apocalipse nós lemos povos de toda tribo, língua e nação. Todos fomos criados iguais, todos temos a imagem de Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pela neurociência. Uso muito conceito da neurociência nos trabalhos de coaching que eu faço. Mas amor, alegria e paz não são apenas reações de uma máquina bioquímica. Existe algo sobrenatural, existe um sopro divino. A expressão verdadeira, por exemplo, desses 3 sentimentos, é fruto do Espírito. Então, verdadeira transformação na humanidade e na sociedade só vem por revelação divina. Como a Bíblia diz, o homem afastado de Deus é como um animal embrutecido. E a moral? E a lei? Se o homem não foi criado com um propósito, quem define a lei? Quem define a ética? O que é certo, o que é errado? O que é aceitável e não aceitável? Se eu acredito que a liberdade deve ser o meu direito e eu devo gozá-la sem influência externa, e o outro acha que não, que para mim, pela própria teoria da evolução, eu devo prevalecer como o mais esperto, o mais forte. Então, para mim, escravizar, pilhar, sabotar, faz parte do processo evolutivo, para que eu prevaleça e propague o meu genes. A ideia moderna de Estado de Direito, onde todos são iguais, e uma lei está acima de todos nós, e ela que rege as nossas liberdades, que foram concedidas por Deus, essa ideia não veio de experimentos não cristãos, ela veio por uma propagação histórica de providência divina, trazendo revelação, até que o homem entendesse o conceito divino de governo. Por exemplo, nós tínhamos muitos impérios prevalecendo no mundo, com súditos que eram escravizados, que eram expoliados. A ideia de uma nação onde os governantes devem servir e não ser servidos é bíblica. Jesus mesmo disse, olha, os governantes do mundo funcionam assim, mas com vocês será diferente. Porque nós, aquele que quiser ser o maior, seja esse o que mais sirva. Mais de 30% do conteúdo dos documentos que fundaram os Estados Unidos, a Constituição Americana, são citações bíblicas. E foi a primeira nação a experimentar um grau de liberdade, de prosperidade, de valorização da vida que o Ocidente conheceu e que exportou esse modelo para todo o mundo. Legado cristão. O lar é o centro vital de aprendizagem. Creio que eu não preciso explorar mais isso. Creio que todos sabemos, aí eu estou representando Lloyd e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo, quando Paulo diz a ele, você recebeu ensinamentos, permaneça nesses ensinamentos da sua mãe e da sua avó. Os pais têm a responsabilidade primária pela educação dos filhos. O lar é o primeiro exercício de governo e forma de sociedade. E os pais validam a identidade dos seus filhos, sim, e orientam a sua vocação. Não é o Estado que vai dizer isso. Agora eu vou concluir deixando minha percepção de como nós todos aqui devemos nos unir para cuidar desse legado cristão pela educação. Pais, assumam a responsabilidade primária pela educação dos seus filhos, seja em casa ou com apoio da escola. Mas é sua responsabilidade, não é do Estado. Busquem uma escola, se for essa a opção, com quem vocês possam caminhar em aliança, participando e supervisionando o que é ensinado. Eu participei, no tempo que eu morei 5 anos nos Estados Unidos, e lá nós sempre estávamos em contato com instituições de ensino cristãs, e eu e minha esposa, pela providência divina, começamos a investir numa professora que era apaixonada pela educação cristã, e ela se empolgou e começamos a fazer um estudo bíblico na sua casa, e esse estudo bíblico cresceu para atrair famílias de educadores domiciliares,
até que chegou num ponto que resolveram começar uma solução educacional. Eu participei ativamente disso, sou membro do conselho do que foi essa escola, chama-se True North Academy, Academia do Norte Verdadeiro. Essa academia foi fundada há 2 anos, já tem 60 alunos, e como ela funciona? É uma solução educacional criativa. Os pais educam em casa, a escola dá todo o apoio a eles, e 2 dias na semana, esses filhos vêm à escola para serem exercitados e expostos a várias disciplinas específicas com educadores selecionados. Esse é um arranjo fantástico, chama-se escola híbrida. Então, tanto tem homeschoolers, quanto tem uma escola apoiando esses pais e provendo um ambiente saudável para desenvolvimento e engajamento das famílias. As famílias são totalmente envolvidas nisso. Considerem se unir a outras famílias com possível apoio da igreja, porque a igreja tem a missão de discipular, de ensinar, de cuidar das famílias, para pensar em soluções educacionais alinhadas com seus valores, o que pode incluir até fundar uma escola. Participei também de uma outra experiência, ajudei a fundar muitas escolas, irmãos, muitas, eu e minha esposa. E tem uma outra escola grande surgindo em São Paulo, fruto também de uma conversa, de uma decisão de pais, de pastores. Pastor muito sabiamente pediu para que eu expusesse isso para todo o conselho da igreja e depois para toda a igreja, e foi surgindo a ideia, vamos fazer uma escola aqui. Educador ou administrador escolar, você foi vocacionado? Avalie servir numa iniciativa educacional cristã. Pastor, apoie as famílias da sua igreja. Pessoas de negócio, empresários, você tem recurso, invista em iniciativas educacionais que eduquem na verdade e eduquem de verdade. Você vai ser beneficiado com isso, e a nação também. Parlamentar, político, autoridade em algum setor, organização representativa da sociedade, apoiem a mobilização pela educação que respeita os direitos da família e que preza pelo desenvolvimento real do indivíduo e da nação. Somos um país predominantemente cristão. Pelo IBGE, nós somos mais de 80% declaradamente cristãos. Qual é a sua religião? Cristã. Bom, tem mais de 80% nesse país, acho que 84% que se dizem cristãos. Então, é legítimo, dentro da liberdade de expressão e dos direitos constitucionais, trabalharmos por uma educação que cultive a bênção de Deus sobre a nação. Amém? Bom, eu me envolvi recentemente, porque estou à frente de uma entidade organizacional que congrega muitas escolas. Me envolvi num projeto junto com a AXE, junto com a ANAJURI, que é uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos, para analisar o documento PNE, esse Programa Nacional de Educação, que vai reger toda a educação no Brasil pelo próximo decênio. Nós também fizemos uma análise junto com a professora Inês, há 10 anos atrás, e agora tem um novo PNE. Só que esse novo PNE veio carregado de inconsistências e de agressividade, de falta de rigor técnico e de uma fortíssima polarização político-partidária. Aqui eu fiz um resumo, né, onde está sendo agredido o ensino domiciliar, por exemplo, a iniciativa educacional particular, o direito da família, um fortíssimo viés ideológico, fortíssimo, como se tudo que interessa é promover uma diversidade com grande ênfase para o LGBTQ+, obrigando isso a estar presente na formação de professores, presente em toda a iniciativa educacional, e enfatizando muito discriminações que têm que ser combatidas. Não vejo tanta discriminação assim sendo combatida. Parece que isso mais enfatiza a discriminação do que ajuda. E falta de rigor técnico, uma resistência à avaliação padronizada de desempenho. O Brasil, vocês sabem, comparado aos padrões de desempenho internacionais, nós estamos lá no fim da linha. Então, há uma resistência que isso seja utilizado como medida. Nós temos que avaliar o que eles chamam de qualidade social da educação. Estou terminando. Gente, se vocês quiserem ver esse manifesto com todos os detalhes, vocês podem entrar no site da ESEP e lá vocês podem baixar esse documento e ver todos os detalhes sobre uma análise técnico-jurídica sobre esse documento de referência
para o PNE, que será votado e implantado este ano. Mas, graças a Deus, tem uma grande mobilização de grupos de interesse para isso. Queria convidá-los também. Nós fazemos um evento, a ESEP, Associação de Escolas e Educadores Cristãos por Princípios. Fazemos um evento anual que reúne mais de 1000 pessoas, educadores de todo o Brasil e até de fora do Brasil, onde a gente elabora sobre essa abordagem educacional, sobre experiências educativas. Este ano nós vamos fazer na forma de um retiro, numa grande instância em Sumaré. Serão 2 dias e meio. Tem um QR Code aqui, se você quiser fazer pré-inscrição, e no nosso site também. Vai ser uma imersão de famílias, educadores, sobre abordagem educacional. Bom, eu concluí. Agradeço muito a atenção de vocês. A ESEP tem um stand aqui, nós temos vários livros. Se você quiser começar a entender o que é uma abordagem educacional por princípios, esse é o livro inicial, mas nós temos muita literatura produzida por grandes educadores que militam conosco aqui e fora do Brasil. Um expoente nisso é o nosso querido André Lima, minha esposa também, escritora. Então, nós somos parte de um mover. Quero terminar dizendo isso. Eu creio que uma nova reforma está em andamento, conduzida pela mão de Deus. E essa nova reforma, como foi a reforma protestante há 500 anos atrás, ela surgiu num ambiente educacional. Deus está movendo famílias, educadores, pastores e grandes líderes influentes no mundo inteiro para o resgate de uma educação na verdade, pela verdade, para a verdade. E essa será uma nova reforma da cultura, para que o reino de Deus possa ser expresso na próxima geração. Obrigado, glória a Deus.